boa noite a você que nos assiste, ou nesse caso, você que vai nos assistir através desse vídeo que vai ser postado no final do culto. Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você vai assistir esse vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo à casa do Senhor e que você possa ser abençoado por tudo que aqui vai ser feito. Irmãos, eu estou alegre. Estava contando aqui aos meninos. Eu fui visitar a outra igreja, né? Lá no Aloísio Campos. Deus é tremendo, irmãos. Deus é tremendo. Deus reúne um povo. Eita, foi bênção lá. O missionário Joaquim nos recebeu, nos deu a oportunidade, a mim e ao irmão Luciano, para orarmos lá. Culto da família junto com a oração. É o chamamento, que não tem condições. A gente chegar sem nada programado e ele nos colocar à frente da oração. Então, Deus tem um chamado para mim com esse negócio de oração. Porque desde que eu cheguei aqui, o pastor me colocou, né, à frente desse negócio da oração. E chegado lá, o rapaz, não, você vai dirigir a oração. Eu digo, amém. Então, me alegro pelo chamamento que Deus tem dado à minha vida e pelo aquilo que Ele tem feito a um pecador, a um homem miserável, um homem pequeno que sou, mas o Senhor tem honrado, o Senhor tem me abençoado tremendamente aonde eu vou. E louvado seja o nome do Senhor pelas oportunidades que Ele tem me dado. São ricas, são coisas tremendas que eu jamais pensei em viver. Foi um culto abençoado lá. Ele manda um abraço. Diácono Joaquim, se o senhor estiver nos assistindo, no caso, missionário Joaquim, estiver nos assistindo, muito obrigado pela oportunidade. A Igreja Bíblica do Santo Antônio, Bíblica Semeada do Santo Antônio, vai estar orando pela sua congregação, pelo seu ministério, para que você possa ir bem, como aqui também nós desejamos que nós também possamos ir bem. Amém? E baseado nessa ida lá, na meditação, quero trazer uma meditação aos irmãos que se encontra em Êxodo 34, antes de nós orarmos e darmos ao início ao louvor e adoração ao Senhor. Êxodo 34, verso 14, para a gente ganhar tempo, diz o seguinte: porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Em outra tradução, a que eu trago para pessoas bem populosas, né? A gente gosta de duas traduções, eu gosto dessas coisas. Diz assim: não adorareis ou não adorem nenhum outro Deus, pois eu, o Senhor, me chamo Deus exigente e exijo que vocês adorem somente a mim. A palavra do Senhor diz isso. O Senhor é um Deus zeloso e um Deus exigente. Ele só quer que você adore a Ele. E muitas das vezes as pessoas se perguntam: como é falar palavras torpes? É chamar palavrão somente? É dizer uma coisa que, se você abrir os seus lábios para cantar outro louvor, outra canção que não seja direcionado a Deus, você está falando palavras torpes. Porque o Senhor que você serve, Ele é zeloso. E Ele exige que você adore só a Ele. Amém? Que você possa adorar esse Deus verdadeiro. E Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Foi por isso que Ele disse: eu procuro verdadeiros adoradores. Eu não quero que vocês façam como seus pais, só adore de lábios e o coração está distante. Quero que vocês me adorem de verdade, porque eu sou Deus zeloso. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, meu Senhor Jesus, queremos render graças ao Teu nome por todos os benefícios que o Senhor tem feito em meio ao Teu povo.
por tudo aquilo que o Senhor tem feito neste dia, Senhor, pela tua mão que nos sustenta, pela tua graça que nos cobre e nos faz levantar, e pela tua misericórdia que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas, Senhor. Abre o entendimento do teu povo, Senhor. Abre o entendimento daqueles que dizem, Senhor Jesus, ser teus servos e teus filhos, para que eles, Senhor, venham à tua presença, venham te buscar, venham ter prazer de estar na tua casa, de se encher de ti e sentir a tua glória e ter intimidade contigo, Senhor. Faz com que o povo te adore em verdade e em espírito, Senhor. Não só de lábios, não só na emoção da música, ou não só em meio aos louvores, Senhor. Que possamos ter uma vida de adoradores, uma vida que te agrade, Senhor, na tua presença, uma vida de intensidade ante ao Deus soberano e sublime. Meu Senhor, nos faz, Senhor, verdadeiros adoradores. Nos faz abrir a nossa boca com palavras que te agradem, e aquilo que não agrada a ti, Senhor, põe um freio na nossa língua. Ajuda-nos a melhorar, Senhor. Damos graças, Senhor Jesus, pela tua fidelidade para com cada um, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Fique de pé. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Nas palmas. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus, em tua presença, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, e o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar um louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer estamos
Estamos aqui mais uma vez, mais uma quinta-feira, para adorar e agradecer o nome dele. E diante da cruz colocar nossos pensamentos, nossos problemas, nossas angústias e receber dele a alegria do Senhor. Amém? Aleluia. Declare. Oh Deus, me sonda, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas. Estás presente a me cercar em todo o tempo, em todo o tempo. Eu sei, me amas, pois sei. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. A tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. E o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Quando tudo se acabar, estarei seguro. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte,
Sua glória o céu encheu, nada irá me separar. E só a igreja declara, prostro-me diante. Nada irá te separar do amor de Cristo, nem a morte, nem a vida, nem a potestade. Nada irá te separar. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Declare, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Queremos ser inundados por tua glória, Senhor Jesus. Tu és bem-vindo aqui neste lugar, Pai. Vem percorrer, aleluia, os meios dessa igreja, Pai. Nos ajuda. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença. Aleluia. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito é. Senhor, Santo Espírito és. Vem inundar, encher.
é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, Senhor, que nós desejamos nessa noite. Uma certeza nós temos é que não vamos sair da mesma forma que entramos, porque o Espírito Santo de Deus move nesse lugar. Ele quer restaurar nosso ser, nossa vida. Vamos dar lugar a Ele nesta noite. Não importa o que venha acontecer, Ele é o Deus dos deuses. Aleluia. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu vou, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansa no Senhor, Ele é Deus fiel. Minha alma está segura em ti, sabes bem que firme estou. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. E se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei Deus. Tu és Deus, Senhor, tu és Deus. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Louvado seja o teu santo nome. Santo Pai, meu Senhor e Deus, recebe o nosso louvor, recebe, ó Pai, a nossa adoração, como fruto de lábios que te bendizem.
como fruto de vidas agradecidas a Ti pela obra que nos fora realizada no Gólgota. Agrada-te, pois, de cada um dos Teus filhos que acudiram à Tua casa nessa noite. Recebe, pois, o nosso louvor, a nossa adoração em aroma suave. E abre, pois, as janelas do céu e sobre nossas vidas derrama mais e mais de Ti, do Teu amor, da Tua unção, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu poder, Senhor, porque nós queremos mais e mais de Ti. Pedimos e confiadamente agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Podeis sentar. Como é bom estarmos mais uma vez na casa do nosso Deus, para mais uma noite de louvor e adoração a esse Deus tão maravilhoso que tem feito tanto por nós e nós pouco fazemos por Ele. A igreja hoje está um pouco vazia. Alguns sabemos porque não vieram, outros não sabemos, mas Deus o sabe. E que Deus possa abençoar aqueles que têm sua ausência na casa dele justificada, né? E ter misericórdia daqueles cuja ausência não é justificada. Que Deus tenha misericórdia, né? Amém. Vamos aos nossos expedientes. Pode abrir aí. Amém. Olhando daqui, né? Já dá para ver que nós não temos visitantes nessa noite. Então, que as bênçãos que o Deus, nosso Deus, que é um Deus abençoador, tem reservado para os visitantes, possam recair sobre nossas vidas. E assim, seremos ainda mais abençoados para a glória do nome de Jesus. Irmãos, toda terça-feira à tarde, né? Na terça-feira à tarde, reservamos a tarde da terça-feira para o aconselhamento pastoral. Então, o pastor fica à disposição do rebanho. Quem quiser procurar o pastor vai estar na igreja para ouvir e aconselhá-lo, mediante agendamento, né? Então, se alguém deseja conversar com o pastor, é só agendar, procura um dos trabalhadores, diga ao pastor que terça-feira eu quero conversar com ele. O pastor vai vir, vai lhe ouvir e vai lhe aconselhar à luz da palavra de Deus, ok? Então, terça-feira à tarde é o horário do aconselhamento pastoral. Na terça-feira à noite, nós temos o nosso culto de oração. Então, você é convidado a vir orar conosco, né? Uma igreja que não ora, não cresce, não amadurece, né? Sem oração não há cristianismo. A igreja precisa aprender a orar e praticar a oração. Então, nas terças-feiras à noite, venha às 19h30, a porta da igreja se abre, você pode participar, e à medida que você vai participando, você vai aprendendo, vai crescendo nesse particular. E eu digo uma coisa a você com certeza e com bastante segurança: quem cresce em oração, cresce nos outros pormenores do reino de Deus. Amém? Então venha orar. A quarta-feira é livre, na quinta-feira nós temos o nosso culto da família. Sempre uma mensagem do coração de Deus para o coração da amada igreja, com o cunho de orientar as pessoas ou as famílias nos caminhos do Senhor nosso Deus. Então, toda quinta-feira, culto da família às 19h30. E você é um convidado nosso. Então, venha aprender mais. A palavra tem orientação para o homem, a palavra tem orientação para os filhos, a palavra tem orientação para a mulher, a palavra tem orientação para as crianças. Então, a palavra de Deus tem orientação que são repassadas, sim, no culto da família. Na sexta-feira, nós temos o nosso estudo bíblico, às 19h30. Já chegamos aí, se eu não me engano, no 6º capítulo, e estamos partindo agora para o 7º.
7º capítulo do livro de Isaías. Então, se você não veio nos 6 primeiros capítulos, não tem problema, você pode pegar o bonde andando, com certeza você vai crescer no conhecimento da palavra. Então, venha para o culto o estudo bíblico na sexta-feira, também às 19h30, né? Amém? Culto de celebração, no domingo à noite. Domingo à noite nós temos aqui o nosso culto de celebração e adoração ao nosso Deus. Então, que você possa vir participar, é às 18 horas, às 18 horas as portas da igreja se abrem e assim damos início a esse culto de celebração. Celebramos ao Deus da nossa salvação todos os domingos. Então, que você possa estar conosco, com certeza você será abençoado. Amém? Santa Ceia do Senhor ocorre sempre no primeiro domingo de cada mês. A Santa Ceia é importantíssimo, porque o Senhor Jesus, o nosso Salvador e Mestre, disse: quem não come e não bebe de mim, não tem parte comigo. Então, quem se diz cristão, mas nunca participou de uma ceia do Senhor, nunca comeu do pão, nunca bebeu do cálice, não tem o direito de dizer que vai habitar no reino dos céus, porque o próprio Jesus diz: não tem parte comigo, não faz parte do meu reino, não faz parte da minha igreja. É uma pedra fora, é uma brasa fora da fogueira, é uma pedra fora da construção, alguém que não está enquadrado. Então, que você possa se interessar pelo culto de Santa Ceia, procurar. Mas eu não fui batizado ainda. Procura a igreja, procura o pastor da igreja, você será batizado, ok? Agora, no mês de abril, em meados de abril, nós vamos começar o curso para os catecúmenos, para aquelas pessoas que desejam descer as águas batismais. Se você não é batizado ainda e deseja se batizar, você vem para a igreja, vai participar de um curso para compreender o que é o batismo. Depois de entender o que passo você vai dar, aí você decide se quer se batizar ou não. Fazer o curso é um chamamento da igreja para que você faça. Já o batismo você vai se decidir. É um curso curto, é um curso de 4 a 5 aulas, são 4 a 5 semanas de aula, 4 a 5 finais de semana, você assiste aulas, aí você é conscientizado do que verdadeiramente é o batismo. Por quê? Para quê? Depois dessa consciência, você decide: eu quero sim me batizar ou não. E quando você decide que não é tempo ainda, você não será discriminado por isso, né? A gente vai entender e aguardar Deus falar ao seu coração, ok? Não devemos fazer as coisas por impulso próprio, por vontade de outros, porque outros disseram faça. Não, devemos fazer quando Deus coloca em nosso coração o desejo de fazê-lo. Aí sim, fazemos bem, ok? Então, campanha dos gêneros alimentícios ocorre sempre no segundo domingo de cada mês. Então, no segundo domingo de cada mês, pedimos que os membros da igreja tragam 1 quilo de alimento para a igreja. Nós transformamos esses quilos em cestas básicas, juntamos os quilos de várias pessoas, fazemos aquelas cestas básicas e aí vamos socorrer aqueles irmãos que estão atravessando os desertos da vida. E sempre tem em nosso meio, creia nisso. Por isso, se envolva, participe desse desafio da igreja, tendo sempre em mente: não dou porque não tenho, ou não tenho porque não dou. A palavra de Deus diz que a alma generosa prosperará. Então participe, seja generoso, e socorra aqueles irmãos que estão atravessando os desertos da vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, chegou o momento dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Eu peço a você que abra sua Bíblia no livro de Provérbios, está logo depois de Salmos, Provérbios capítulo 11. Provérbios 11, nós vamos ler o versículo de número 24
e 25. Provérbios 11, 24 diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. 25. A alma generosa prosperará. Amém, irmãos? Então a palavra é clara, né? Quem é aberto para o reino de Deus, quem é liberal para o reino de Deus, Deus vai abençoar essa pessoa sim. Eu tenho testemunhado muito disso. Tenho visto pessoas que andam comigo, né? Pessoas que caminham do meu lado, que é liberal para com a igreja, que abençoa o reino de Deus, e que às vezes liga para mim para dizer: eu recebi um salário a mais. Não sabia, né? Simplesmente recebi um salário a mais. E como eu sou crente fiel e não quero meter a mão no que não é meu, fico até com medo de ser uma armadilha do inimigo. Então volto na empresa e pergunto: um salário a mais. Aí tem uma surpresa da liderança da empresa dizer: não, esse dinheiro é seu mesmo. Pode ficar com ele, que é seu mesmo. Irmão, quem faz isso? Se não Deus. Deus abençoa, porque Ele mesmo garante aqui na sua palavra: a alma generosa prosperará. Prosperidade vem dessa base, de ter uma alma generosa. Nós temos compromissos na casa de Deus, temos, o mês começou, hoje é 7 do mês, não é isso? O 7º dia do mês, então o mês começou, né? Dia 20 nós temos o aluguel dessa casa para pagar, logo em seguida temos água, luz, né? Enfim, temos que comprar material de limpeza, temos que comprar material para o expediente, né? Tem a compra de água mineral para servir o povo, enfim, tem N contas, além daquelas que nós queremos fazer, as obras que queremos realizar. Nós queremos mudar toda essa faixa verde aqui, nós queremos fazer uma reforma aqui no altar da casa do Senhor, né? Vamos precisar aí de umas 3 a 4 folhas de MDF para isso, só tem uma comprada até agora, que nós compramos, né? Tiramos do que é nosso, do particular, e compramos uma folha de MDF, né? Já pedi que o marceneiro faça o projeto, para que eu possa mostrar para vocês, que eu sei que vendo estimula mais, né? A imagem fala mais do que palavras. Então, já pedi a ele, vai providenciar para nós, e você vai ver como vai ficar bonito isso aqui. Amém? Então, se envolva, dê o seu melhor, sabendo que o nosso Deus não fica devendo nada a ninguém, que aquilo que você semear no reino de Deus, vai voltar para você multiplicado, porque Deus não fica devendo nada a ninguém, entendeu? Então, tenha fé, semeie uma boa semente e descanse no Senhor, e você verá que Ele irá te abençoar. Assim como eu estou fazendo, você levanta as suas mãos, ela vai ir até você, você vai receber um envelope, vai pegar um envelope, colocar o seu dízimo, sua oferta, trazer, entregar no altar e receber a bênção em nome de Jesus. Nessa cestinha tem 2 tipos de envelope, um branco, que é para os dízimos e oferta dessa casa, e um azul, que é para a oferta de missões. Então a oferta de missão não fica aqui, ela é entregue na igreja central e é revertido, é depositado na conta de missões para o sustento dos missionários no campo. Então, faça o seu melhor. Os amados já podem trazer.
Meus amados, eu também quero ser abençoado, está aqui meu envolvimento dessa noite. Estendam suas mãos em minha direção e diga assim, que o nosso Deus continue abençoando a sua vida. Amém, eu recebo essa bênção e Deus há de continuar nos abençoando sim. Vamos orar, né? Consagrar as ofertas ao Senhor com o irmão Tássio, depois de consagrado, deixa de ser nosso, é do nosso Deus. Orem com ele e peçam a Deus que me dê temor e tremor na administração desses recursos, pois eu sou consciente de que se eu fizer errado, a mão do Senhor irá pesar sobre a minha vida, eu temo isso. Então, orem por mim, né, consagrando as ofertas, e eu estarei orando por vocês daqui. Amém. Estendam as mãos com atitude de fé. Querido Deus e amado Pai, consagramos a Ti, Senhor, as ofertas alçadas em Tua casa. Multiplica os recursos desse lugar, como também o recurso de cada família, de cada lar, de cada pessoa aqui representada, Senhor. Ajuda cada um na administração do seu lar, ajuda o pastor na administração desses recursos, Senhor. Derrama bênçãos sem medida sobre cada casa e sobre este lugar, Senhor. Nós rendemos graças porque grande coisa o Senhor tem feito em meio do Teu povo e neste lugar, Senhor. Que cada dia, Senhor, o entendimento com essas coisas venha crescer na Tua casa, Senhor. Que cada um venha se desprender e cada um venha se envolver para louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amados irmãos, chegou a hora da ministração da palavra de Deus. Então, você prepare aí o seu coração. Hoje, o diácono Rony, né, tem essa incumbência de ser boca de Deus, anjo na casa do Senhor, para nos abençoar. Com certeza ouviremos uma boa palavra, ok? Então, que você possa estender suas mãos em direção a Ele. Amado Deus e Pai, eis o Teu Filho, Senhor. Quão grande honra Tu concede a Ele, Senhor, de ser um emissário Teu e ministrar aos nossos corações nessa noite. Mas Ele depende de Ti, Senhor. Sem Ti Ele nada poderá fazer. Sem Ti, uma única palavra não sairá dos Seus lábios. Fala, pois, com unção, graça, poder e autoridade, e que a Tua palavra, fluindo através dos lábios dEle, possa penetrar mentes e corações neste lugar, e também em outros lugares através da internet. Senhor, nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, e abençoamos a vida do Teu Filho, para que ele seja esse vaso de bênção em Tuas mãos. Tudo que seja para a glória do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém e amém. Que o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Paraíba, a partir de amanhã, isso é opcional. Essa notícia, para mim, é ótima. Eu estava esperando há muito tempo. Glória a Deus. Opcional. Usa quem, no caso, quem quiser, em qualquer ambiente. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite, mais uma vez. Estou feliz de estar mais esta noite aqui com os amados irmãos, com essa responsabilidade de trazer a palavra esta noite. E como eu sempre digo, é pesado, fico meio nervoso, mas o Senhor há de nos abençoar, amém? Glória a Deus. Vamos começar, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, e vamos ler a partir do versículo 3, só para a gente dar um contexto, mas eu vou focar no versículo
8. À medida que os amados irmãos forem encontrando, vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor, que fala assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, versículo 3, tá? É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu a ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que então mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Até aqui. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós, Senhor, porque lida foi a Tua palavra, Senhor, palavra esta que é viva, eficaz, apta, Senhor, a discernir os corações, a discernir, Senhor, juntas e medulas, como diz a Tua palavra, Senhor. Nos abençoa esta noite, porque nós somos necessitados, Senhor, da Tua presença, necessitados, Senhor, do Teu Espírito, necessitados, Senhor Deus, da Tua potente mão sobre nós, para tocar os nossos corações, para tocar, Senhor, os nossos corações, livrar, Senhor, de toda dureza, de toda resistência, de toda, Senhor, desobediência à Tua palavra. Nos abençoa, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Podemos assentar, amados irmãos. Esse texto, como a gente acabou de ler, amados irmãos, ele fala sobre o casamento. Porém, eu não vou focar na parte do casamento, vou focar na parte do motivo que Jesus falou aqui no versículo 8. Porque os fariseus chegavam para experimentar Jesus. Os fariseus, eles queriam fazer uma armadilha para Jesus cair e eles colocarem Jesus numa situação de constrangimento. E aí os fariseus faziam essas armadilhas para pegar Jesus, e aí ele chegou num determinado momento que ele sabia que a lei de Moisés tinha um ponto que falava sobre o divórcio, separação entre o marido e a mulher, entre um casamento. E ali os fariseus já sabiam que existia margem de interpretação, que existia aquela exceção na lei de Moisés. Mas aí Jesus, ele vem e bota a palavra de Deus diante dos fariseus, e ele diz o seguinte: por causa da dureza do vosso coração. E o que significa essa dureza do coração que Jesus está falando aqui, acusando inclusive os próprios fariseus? Porque os fariseus queriam achar um motivo, muitas vezes, para encobrir a sua vida pecaminosa. Eles queriam achar pretextos para a vida pecaminosa que eles levavam. Mas, como o próprio Jesus disse, era o coração duro deles que estava provocando tudo aquilo. E aqui, nessa história, na verdade, durante toda a Bíblia, a gente vê que a palavra do Senhor, ela sempre traz isso à tona. Sempre os
israelitas, o povo de Deus, o povo de Israel, eles são acusados por Deus de terem um coração duro, um coração rígido, seco, porque isso é que a palavra significa. Tanto, se a gente for analisar as palavras originais, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, vai falar a respeito de um coração seco, duro, que não está vivo, que não está pulsando para dar vida ao corpo. E aqui o povo de Israel, eles entendiam isso, eles sabiam do que Jesus estava falando. Jesus não está falando uma história de outra realidade, estava falando do que os fariseus sabiam o que era. Por quê? Na escrita da língua que os fariseus estavam aqui conhecendo muito bem, existiam muitas palavras que eram ligadas uma à outra. Por exemplo, quando um hebreu, um judeu, ele falava que a pessoa tinha um coração firme, eles queriam dizer que a pessoa era uma pessoa corajosa, era uma pessoa valente. Então eles diziam que era uma pessoa com coração firme. Quando eles queriam chamar uma pessoa de pessoa generosa, eles diziam que a pessoa tinha um coração grande, que tinha um coração espaçoso. Então, eles davam o nome de coração grande para uma pessoa generosa. E por aí vai, várias palavras que a gente pode encontrar relativo, né, ao sentimento, ao que está no nosso coração. Os judeus, eles falavam dessa forma. E o próprio Deus, quando ele vai se referir ao povo, que é um povo rebelde, que é um povo que não quer ouvir a lei, a palavra de Deus, ele chama de coração duro. É interessante porque na medicina existe um problema desse tipo. Eu digo isso porque meu pai, ele tem esse problema. O coração, ele está ficando endurecido, ressecado. E ele começa a ficar ressecado de fora para dentro, devido ao medicamento. Então, ele tomou um medicamento por muito tempo, e esse medicamento provoca um endurecimento do coração. E o que isso provoca? Basicamente, você vai perdendo a capacidade de bombear o coração, o sangue. A capacidade de bombear sangue. E essa capacidade de bombear sangue gera vários problemas que não vêm ao caso. Mas o coração, ele começa a ser ressecado, ou seja, endurecido. Dessa forma, um coração endurecido é aquele que não consegue bombear mais sangue para o corpo. É um coração que não tem mais vida. Um coração de pedra. O próprio Deus também chama o povo de Israel de coração de pedra. Lá em Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Vamos ler aqui rapidamente. Ezequiel 11, 19 diz: E lhes darei um só coração, e porei dentro dele um novo espírito, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 11, 19. Então, amados irmãos, o que acontece?
o coração duro, endurecido, ele representa um perigo. Um coração endurecido, ele representa um mal. Um coração endurecido representa morte. Morte espiritual. Por quê? Porque é sinal de rebelião contra Deus. Rebelião contra Deus. Por quê? Como eu já falei, o coração duro, ele não deixa a semente da palavra de Deus entrar. Veja como é interessante, os fariseus estavam diante do Deus encarnado, estavam diante do Deus vivo, Jesus Cristo. Mas, o que eles estavam fazendo? Eles estavam preparando uma armadilha para Jesus. Eles estavam preparando um motivo para pegar Jesus e colocar ele em contradição. Veja como é diferente outros corações que estavam na presença de Jesus. Um coração da mulher do fluxo de sangue, o coração do cego Bartimeu, o coração do pai da menina de Tabita. Desculpa, Tabita não, é Jairo, o pai lá da sinagoga. É diferente um coração do outro. É diferente um coração endurecido. Muitas vezes aqui, quando a gente vai lendo a palavra do Senhor, diz que os fariseus, eles se revoltavam com a palavra de Jesus a ponto de pegar em pedras para querer apedrejar Jesus. Eles queriam partir para cima. Eles queriam matar o Filho de Deus. Eles tinham desejo da morte de Jesus. Por quê? Porque o coração deles estava endurecido. E aqui, amados irmãos, um coração endurecido, ele representa um perigo, porque vai fazer com que a pessoa que tem um coração endurecido fuja de Deus e busque o mundo. Fuja de Deus e busque o prazer do mundo. Fuja de Deus e busque as coisas de Satanás. Por isso que é perigoso. Por isso que um coração duro é um perigo para cada um de nós. Um coração duro leva à idolatria, maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Quem foi que disse isso? Jesus Cristo. Está lá em Mateus capítulo 15, versículo 19. Vamos abrir aqui e vamos ler. Mateus capítulo 15, versículo 19, que diz assim. Vamos ler o 18. Mas o que sai da boca vem do coração. O que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Aqui Jesus estava repreendendo também os fariseus, porque os fariseus
olhavam para os discípulos e diziam: eles estão comendo com a mão suja, sem lavar as mãos. Porque para os fariseus, amados irmãos, se você não lavasse as mãos, se você não seguisse os protocolos que eles tinham estabelecido lá, vocês estavam condenados diante de Deus. Os fariseus olhavam e diziam: aquele é um rebelde, ele não lava as mãos, ele não lava as mãos para comer. E ali, o próprio Jesus Cristo, ele diz: hipócritas, hipócritas, porque vocês colocam os seus preceitos acima do que Deus recomendou. É o que está dizendo aqui no versículo 4 e 5 desse mesmo capítulo 15 de Mateus. Jesus olha e diz: vocês estão condenando os discípulos que estão comendo sem lavar as mãos, mas vocês não honram o pai e a mãe. Porque os próprios fariseus diziam: se você der oferta, se você der o dinheiro, você está desobrigado de honrar seu pai e sua mãe. Jesus está dizendo aqui: de que adianta? Vocês estão invertendo as coisas, vocês estão colocando a palavra de Deus em segundo e colocando os seus preceitos em primeiro lugar. E ele olha e diz: hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando as doutrinas que são preceitos de homens. Isaías confronta o povo de Israel, porque estava padecendo dos mesmos males. E Jesus olha para os fariseus e diz: vocês estão em pecado, vocês estão transgredindo a lei do Senhor, contra o Senhor, porque vocês colocam os seus preceitos acima da lei de Deus. Porque honrar pai e mãe é mandamento dentro dos 10 mandamentos. E aqui nós vemos que os fariseus diminuem o mandamento de Deus e colocam os seus preceitos sobre a lei do Senhor. O que é isso, amados irmãos? O que é isso? Senão a dureza do coração do povo de Israel. O coração resistente a ponto de olhar para a palavra do Senhor e dizer: não, isso não, mas eu vou colocar o meu preceito. É o meu preceito que vai valer, e não a palavra do Senhor. Isso é rebeldia contra a palavra do Senhor. É desobediência. São preceitos de homens, como diz o próprio Jesus Cristo. E aqui, amados irmãos, Jesus ele diz que do coração procedem os maus desígnios. Se o povo de Israel era idólatra, resistente à palavra, desobediente, blasfemo, como ele diz, mentiroso, adúltero, todas essas coisas eram motivados pelo coração duro e rebelde do povo de Israel. Então, amados irmãos, um coração duro, ele provoca muitos males em nossas vidas. Ele pode provocar a derrota de um ser humano,
a derrota completa do ser humano. Por quê? Porque o que está no coração do homem é que faz com que ele tenha força e determinação de fazer os seus próprios desígnios. A rebeldia do coração é o que faz com que o homem vá adiante. Assim como a gente sabe também que, como eu falei no início, o coração também ele é origem de sentimentos nobres, de coisas bonitas, muitas vezes. Mas, infelizmente, o mesmo ser humano tem a capacidade de ir e promover o mal até o fim e se rebelar contra o seu próprio Criador, como disse o próprio Jesus Cristo. Rebelando de tal forma, de maneira a praticar os pecados mais terríveis que a gente pode imaginar. Então, amados irmãos, se um coração ele é idólatra, inclinado aos deuses, inclinado a si mesmo, inclinado aos prazeres do mundo, é porque existe um coração focado no pecado, nos prazeres do pecado. Vamos ler Jeremias 13, 10. O que é que diz esse texto? Diz o seguinte: este povo maligno, que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após deuses alheios, para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. Jeremias capítulo 13, versículo 10. O que é que estava acontecendo aqui, amados irmãos? Deus estava olhando para o povo de Israel e diz: este povo ele é maligno, ele se recusa a ouvir as palavras, ele se recusa a ouvir o profeta Jeremias, e caminha segundo a dureza do seu coração. O povo de Israel, ele olhava, tem uma passagem, não me lembro qual o profeta, e ele olhava e dizia: inútil é servir ao Senhor. De que adianta servir ao Senhor? Eu vou servir outros deuses. Ele diz aqui: anda após outros deuses. Eles procuravam outros deuses. É Baal, corre para Baal. É Astarote, corre para Astarote. É o Deus dos filisteus, corre para os filisteus. Mas é longe, são tantos quilômetros daqui até os filisteus. Não importa, eu quero adorar esse Deus falso. Eu quero me inclinar, não importa o tamanho da distância. Os israelitas corriam, e eles queriam servir os outros deuses. Eles queriam se prostrar. E Jeremias diz que esse povo não serviria mais para nada, como este cinto, porque aqui ele estava encenando. Jeremias muitas vezes ele encenava diante do povo. Ele fazia toda uma encenação para poder explicar o que ia acontecer. E o povo olhava e dizia: isso é um doido. Jeremias, tu ficou maluco. Nós queremos servir a outros deuses. Baal, Astarote, Dagon, deuses mais bonitos, mais fortes. Inútil é servir ao Senhor, dizia
o povo de Israel. E nós sabemos como foi o fim desse povo, diante do cativeiro, diante da punição do Senhor, diante da calamidade que recaiu sobre o povo. Então, amados irmãos, continuando, nós já sabemos o que é um coração endurecido. Nós já entendemos o que é, o perigo que é do coração ser endurecido. Muitas vezes o nosso coração ele se endurece dentro do nosso seio familiar. Muitas vezes o nosso coração se endurece contra o cônjuge, contra o marido, contra a esposa, de maneira que chega ao ponto que Jesus disse: pela dureza do vosso coração, Moisés permitiu vocês concederem a carta de divórcio. Mas Jesus disse: tenho mais. Mas no princípio não foi assim. Então, amados irmãos, cuidado, porque tem um mais. Mas no princípio não foi assim. Então, amados irmãos, qual é o contrário de coração duro? Qual é o contrário? Alguém gostaria de dizer? Qual é o contrário de coração duro? É coração mole? Não, né? Quando a gente diz, fulano tem um coração mole, não é um atributo de qualidade. É um atributo ruim, até pejorativo, né? Tem um coração mole demais, rapaz. É uma pessoa que é fácil de persuadir, né? De enganar muitas vezes, sentimental. Então a pessoa diz que tem um coração mole. Na verdade, como o irmão já falou, o contrário de coração duro é coração quebrantado. É coração quebrado. É coração esmiuçado. Coração rasgado. Porque lá no profeta Isaías, ele vai olhar para o povo e vai dizer: não rasgue suas vestes, não rasguem as vestes, porque era comum as pessoas, quando queriam demonstrar quebrantamento, tristeza pelo pecado, rasgar as vestes, chegar diante do povo e rasgar, se vestir de pano de saco. Mas acabou virando uma moda. As pessoas chegavam, rasgavam e continuavam no pecado, rasgava e continuava idolatrando. E aí Isaías olha para o povo e diz: não rasgue mais as vestes, não rasgue mais as vestes, rasguem o coração. O próprio salmista Davi, ele vai olhar e vai dizer: um coração quebrantado e humilde não rejeitará o Senhor. Um coração quebrantado e humilde não rejeitará o Senhor, diz o salmista. Então, amados irmãos, quando o salmista ele fala isso, é porque ele sabe o que é se quebrantar diante do Senhor. Ele sabe o que é ser esmagado pelo Senhor, onde seu coração ele é levado a pó. E a partir dali, Deus transforma e dá um coração novo. Lá no salmista também ele diz,
enquanto eu ocultei o meu pecado, os meus ossos eram consumidos. Era consumido. Era a podridão dos ossos. O salmista ele vai dizer, era como que minha carne estivesse apodrecendo, porque eu estava com o meu pecado oculto. Eu escondi o meu pecado, mas quando eu confessei o meu pecado, tudo mudou. Então o salmista Davi, quando ele fala isso, ele sabia, porque ele tinha experimentado a profundidade, as trevas do pecado. Principalmente lá no Salmo, quando ele fala sobre o pecado com Batseba, do adultério, que ele não só ocultou, como ele criou obstáculo cada vez mais para dizer, para ocultar o pecado, para se esconder. Mas quanto mais barreiras Davi construía para esconder o pecado, mais Deus caminhava em direção a ele, para atacar ele no seu coração, para chegar e esmiuçar aquele coração. De maneira que Davi resiste até mesmo na presença do profeta. Ele estava cego. Para ele era o homem mais certo do mundo. Porque ele era um homem de autoridade. Como a gente vê na palavra do Senhor, ele tinha poder de colocar os soldados onde ele queria. Ele tinha poder de colocar as tropas, de organizar as tropas. Ele tinha o poder. Mas o próprio profeta Natan, ele olha e diz: você foi atrás da ovelha do próximo. Você tinha tantas ovelhas, mas você foi lá, buscou a ovelha do próximo. E não é lícito. E ele chega, o endurecimento de Davi chega ali na frente e diz: é digno de morte quem fez tal coisa. E o profeta Natan coloca o dedo diante dele e diz: este homem é tu. E ali começa o processo de quebrantamento, porque ele foi confrontado com a palavra de Deus. Então, amados irmãos, nós precisamos ser confrontados com a palavra do Senhor, para que o nosso coração ele seja quebrantado, para que ele seja esmiuçado, para que não sobre nenhuma partícula de pedra, e a gente tenha um coração vivo, um coração que pulsa para o Senhor, um coração que não deseja as coisas do mundo, um coração que não é tenebroso, um coração que não é escuro, mas um coração que é vivo, e que cada batimento é para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados irmãos, às vezes o nosso coração, ele pode estar endurecido e a gente não vê. Ele pode estar endurecido e a gente não está vendo, como Davi. Davi, ele foi. Cada dia mais ele se levantava, tomava café, almoçava, jantava, como se não houvesse nada de diferente. Ele seguia a rotina. Mas o coração dele estava duro. O sangue de Urias clamava. O sangue de Urias clamava, dizendo: Davi, o que você fez?
Você tem nas suas mãos sangue inocente. Veja como é interessante, Davi matou os seus 10 milhares. Saul matou seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Mas esse sangue não estava sobre ele. Esse sangue não estava sobre ele, mas o sangue de Urias foi cobrado das mãos de Davi, porque foi fruto da rebelião dele contra Deus. Foi fruto de um coração duro, cheio de adultério. Cheio de adultério. E Davi foi, até que ele foi repreendido pelo Senhor. Então, amados irmãos, um coração duro, ele pode provocar muito prejuízo na vida de um cristão. Como eu já falei, na nossa família, ele pode destruir um lar. Ele pode destruir um casamento. Ele pode destruir um emprego. E principalmente, ele pode destruir uma igreja. Porque, como eu já falei, você pode ir pecando, seguindo o pecado, seguindo a desobediência, revelando a sua rebelião contra tudo e contra todos. E só você está certo. Só você está certo. Muitas vezes você se reveste de santidade como os fariseus e olhar e dizer: não, o mandamento do Senhor é esse, não, é isso, é aquilo, mas o seu coração está duro, porque você não ouve mais ninguém, você não ouve mais a palavra do Senhor. O Senhor está dizendo: pare agora, não vá adiante, abra o seu coração. Agora tem que abrir bastante, porque a mão do Senhor, ela precisa trabalhar no seu coração. Amém? Precisa esmiuçar a penha, precisa esmiuçar a pedra do coração. Mas, Senhor, eu não estou mais suportando, eu não estou mais aguentando. Mas nós devemos ir até o fim. Porque, amados irmãos, o Senhor precisa colocar um novo coração. Como diz lá em Ezequiel, Deus vai olhar para o povo e vai dizer: eu vou tirar o coração de pedra, vou colocar um coração de carne. Vocês vão olhar para as suas iniquidades e vocês terão nojo. Assim diz a palavra do Senhor. Então Deus, Ele está fazendo um transplante espiritual. Ele está fazendo um transplante de coração. Não é apenas uma cirurgia estética. Deus não está tirando uma verruga. Deus não está tirando uma unha encravada. Deus, Ele está trocando o coração. Deus, Ele está mudando o coração, Ele está esmiuçando o coração velho para colocar um coração novo. Então, amados irmãos, que a gente possa ter essa sensibilidade de olhar para o nosso coração e dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim, Senhor, algum resto da pedra endurecida que está prejudicando, Senhor, o funcionamento do meu coração.
e tira, me limpa, me purifica. Vem com o teu Espírito Santo e amolece esse coração duro, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Glória a Deus. Glória a Deus. Há uma preocupação que tem repousado em meu coração, que é o de querer que a igreja cresça. Querer que a igreja cresça. Enquanto ele pregava, eu me alimentava e fazia algumas perguntas a meu próprio ser. Perguntas que, de certa forma, eu repasso para vocês. A ciência diz que o coração, o miocárdio, é a fonte da vida. Por quê? Porque ele bomba sangue distribuindo por todo o corpo. E os outros órgãos só conseguem viver porque recebem sangue do coração. O sangue é a vida. E leva a vida, é o alimento para todo o corpo. Mas só chega nos outros lugares se o coração bombear. Se o coração não bombear, então as outras partes, os outros órgãos morrerão por falta de sangue. Interessante que, como a ciência atesta que o coração é essa bomba, é esse órgão principal, a fonte da vida, a palavra de Deus diz que há dois tipos de coração, um duro e um de carne. Não chama de coração mole, chama de coração de carne. Tirarei o coração de pedra, o coração duro, e colocarei no lugar um coração de carne. Em outras palavras, um coração macio. Não vou chamar de mole, vou chamar de macio, amaciado, capaz de se movimentar e assim bombear o sangue. E se o coração faz isso, né? Quais os sintomas de um coração de pedra? De um coração duro, que foi o que ele falou aqui o tempo todo para nós. Eu fiquei pensando nisso. Quais os sintomas? Porque toda patologia, e como ele mostrou aqui, quem tem um coração de pedra é uma pessoa doente. É uma pessoa movida pelo mal. Toda patologia tem sintomas. Se você tem uma dor de cabeça, a dor de cabeça pode ser um sintoma de um mal que está se passando na sua cabeça ou em outra parte do corpo. Mas aquela dor é só um sintoma. E eu fico me perguntando, eu pergunto para vocês, quais os sintomas de um coração duro? A Bíblia dá algumas ideias. E eu poderia agora gastar mais 30 minutos pregando para vocês sobre os sintomas de um coração duro. Não vou fazer isso não. Eu quero que vocês vão para casa pensando, quais os sintomas de um coração duro? E aí você começa a ver, talvez em você mesmo, tais sintomas. Tais sintomas. Porque se você identificar em você sintomas de um coração empedernido, endurecido,
Então chegou a hora de você dobrar o seu joelho, esteja onde estiver, e clamar a Deus: Senhor, sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau, sonda meu coração e tira a dureza dele. Arranca esse coração de pedra e no lugar coloca um coração de carne. Amém? Aí no seu lugar, feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Eterno Deus e Pai, meu Senhor, louvamos e bendizemos o Teu nome. Te rendemos graças, ó Deus, por esta palavra ministrada aos nossos corações e clamamos: sonda-nos, ó Deus, e vê se há em nosso coração algum caminho mau, algum requício de maldade, algum sintoma, Senhor, que esteja em mim, em nós, de que o nosso coração está sendo endurecido. E se há, Senhor, deita fora, arranca esse coração empedernido e no lugar, Senhor, coloca um coração de carne, um coração quebrantado, um coração voltado para Ti, desejoso de viver contigo e para Ti, para louvor da Tua glória. Um coração amaciado, Senhor, desejoso de viver para louvor da Tua glória. Sim, meu Pai, meu Senhor e meu Deus, cuida de nós, cuida de cada um de nós e dar-nos, ó Deus, um novo coração, para que possamos, Senhor, levantar mãos santas ao alto e bradar para quem quiser ouvir: recebi um novo coração do Pai, coração quebrantado, coração amalgamado, firme no Senhor. Ó Deus amado, santo, santo, santo e soberano, cuida de nós, cuida de cada um de nós, Senhor. E muito obrigado por esta palavra. Leva-nos de volta aos nossos lares, dá-nos, ó Deus, uma noite ricamente abençoada, um bom descanso e um dia amanhã, buscando, garimpando a Tua palavra em busca de um novo coração. Assim nós pedimos e confiadamente Te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Que todo o povo de Deus diga amém. Que o grande amor de Deus, que excede todo e qualquer entendimento humano, a graça, a maravilhosa e salvífica graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as eternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Uma boa noite, vão em paz e que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente.